Senhor Secretário de Estado do Turismo, Senhor Secretário de Estado da Cultura, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Senhora Diretora da Manifesta, Senhor Diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e da Bienal Ano Zero, Senhor Presidente da CCDR Centro, demais representantes institucionais, artistas, criadores, comunidade académica, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que participo nesta cerimónia de arranque oficial da 17ª edição da Manifesta, que terá lugar aqui em Coimbra em 2028. Não se trata apenas de apresentar um evento cultural. Trata-se de lançar um projeto europeu de grande escala, com impacto na cidade, na região e no país. E de o fazer a partir de Coimbra. Uma cidade que é ao mesmo tempo património e futuro, conhecimento e criatividade, identidade local e ambição internacional. Por isso, para o Governo, esta cerimónia é mais do que um momento protocolar. É a afirmação de um compromisso político, um compromisso com a descentralização, com a coesão territorial, com a cultura como motor de desenvolvimento e com a capacidade de projetar Portugal no mundo. Quando olhamos para o percurso da Manifesta, percebemos que nasceu de uma Europa em mudança e que surgiu como resposta ao desafio de repensar o lugar da cultura no pós-Guerra Fria e no contexto da integração europeia. Ao longo das suas edições, a Manifesta construiu uma identidade única, nómada, porque se recusa a ficar sempre nos mesmos lugares, levando a cultura para novas cidades, para novas regiões, descentralizada, porque acredita que a criação cultural não deve pertencer apenas às grandes cidades, mas sim abrir espaços a territórios com histórias e realidades distintas, participativa, porque envolve as comunidades locais, criando pontes entre artistas, instituições e cidadãos, e profundamente contemporânea, porque aborda questões que atravessam o nosso tempo, tais como a sustentabilidade ambiental, a diversidade cultural, as migrações e as transformações urbanas e sociais. Cada cidade que a acolheu deixou a sua marca e, em troca, recebeu um legado duradouro. Em 2028 vai ser a vez de Coimbra. Pela primeira vez em Portugal, a Manifesta chega a uma cidade que é Património Mundial da Unesco, Centro Histórico de Saber e de Cultura, para criar um novo diálogo entre o património, a contemporaneidade e o mundo. Uma escolha que não aconteceu por acaso. É o resultado de uma candidatura sólida, construída com ambição e com visão estratégica, que juntou instituições, artistas, a autarquia, a sociedade civil, instituições de ensino superior, em torno de um mesmo propósito. Uma candidatura que soube valorizar o património da cidade e, ao mesmo tempo, projetá-lo para o futuro, transformando o evento artístico de escala europeia numa plataforma de desenvolvimento cultural, económico e social enraizada na cidade e na região. Quero, por isso, agradecer a todos os envolvidos nesta candidatura, em especial à Câmara Municipal de Coimbra, em especial ao Sr. Presidente da Câmara, pelo entusiasmo, pela dedicação, pela visão e pela sua determinação, à Universidade de Coimbra, ao Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, à Bienal Ano Zero, pelo empenho e pela capacidade de fazer acontecer, e à Fundação Manifesta pela confiança em Coimbra e em Portugal. Vamos estar à altura. Este esforço coletivo mostrou-nos que é possível alcançar muito quando diferentes forças se unem em torno de um objetivo em comum. Agora o desafio é transformar essa energia coletiva num impacto concreto, capaz de marcar a cidade, a região, o país. Um impacto que assenta essencialmente em 3 dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão económica, porque a Manifesta vai ser um poderoso motor de internacionalização para Coimbra. Vai atrair públicos, talento, investimento e deixar um legado feito não apenas para os visitantes, mas também de competências criativas que vão permanecer no território.
O objetivo é claro, que os postos de trabalho criados sejam estáveis e qualificados e que a cidade e a região saiam mais fortes, mais abertas ao mundo e mais integradas na economia cultural europeia. Em segundo lugar, a dimensão urbana. A Rua da Sofia, onde nos encontramos, é um dos grandes símbolos desta edição. Uma rua que atravessa séculos de história, intimamente ligada à Universidade de Coimbra e à própria identidade da cidade. É a partir desta herança que a Manifesta vai revitalizar este espaço, requalificar o espaço público, abrir novos lugares à arte e à comunidade e transformar Coimbra numa verdadeira metrópole cultural onde património e contemporaneidade dialogam lado a lado. E, por fim, a dimensão ambiental, porque a Manifesta não se esgota na dimensão económica ou urbana. Serve também para lembrar que a cultura deve ser parte integrante da resposta às grandes questões do nosso tempo. Assim, em 2028, a cultura vai ser chamada a lançar um olhar crítico sobre os desafios ambientais, em particular sobre a recuperação das florestas nativas e a necessidade de gerir melhor o território rural. A cultura será aqui uma forma de sensibilização e ação coletiva, mostrando que a criação artística pode dialogar com as questões ecológicas mais prementes do nosso tempo e que a cultura e o ambiente não são dimensões separadas, mas partes inseparáveis da mesma responsabilidade coletiva que todos temos. Todas estas dimensões vão ser potenciadas pela parceria entre a Manifesta e a Bienal Ano Zero, que vai garantir uma relação próxima com o território, com as instituições, com as comunidades, enquanto traz a Coimbra a experiência e a projeção internacional da Fundação Manifesta. É essa união que vai dar a este projeto não só escala europeia, mas também raízes locais que vão perdurar muito além de 2028. O verdadeiro desafio está, por isso, em assegurar que cada intervenção urbana se torna parte integrante da cidade, que cada equipamento cultural mantém uma vida própria e que cada investimento se traduz em continuidade. Queremos que a Manifesta tenha um impacto duradouro e real na vida das pessoas, na economia da região e na projeção internacional da cultura portuguesa. Para o Governo, a Manifesta é um projeto estratégico e concretiza aquilo em que acreditamos. Uma cultura que não fica presa às capitais, mas que chega a todo o território, que chega a todo o país. Uma cultura que não é apenas memória, mas também é futuro. E uma cultura que gera desenvolvimento, coesão e projeção internacional. Por isso, asseguramos um financiamento de 4 milhões de euros proveniente do Ministério da Cultura e da Economia, através do turismo, para apoiar a realização da Bienal, garantindo as condições necessárias para que a Manifesta tenha a ambição e os recursos que um projeto desta dimensão exige. Estamos empenhados em apoiar cada etapa, em garantir um acompanhamento político ao mais alto nível e em assegurar que os recursos previstos são aplicados de forma eficaz. Este apoio não é apenas um sinal político, é a expressão de uma visão. A que investir na cultura é também investir na economia, na reabilitação urbana, na mobilização das comunidades e na capacidade de projetar o nosso país, de projetar Portugal no mundo. Assim, a Manifesta será tão forte quanto for a nossa capacidade coletiva de a concretizar. Porque uma Bienal com esta dimensão não depende apenas das instituições destas instituições. Depende também das escolas, das várias instituições de ensino superior, das associações culturais, dos artistas emergentes, das empresas e, sobretudo, da proximidade às pessoas. E é nesse mesmo espírito de abertura que a Manifesta é não só uma oportunidade para recebermos artistas e públicos internacionais, mas também, e este talvez seja o seu maior potencial, um momento para dar voz a novos criadores, experimentar novas linguagens e aproximar públicos que raramente partilham o mesmo espaço. Uma Bienal como esta mede-se, sobretudo, pela capacidade de criar redes, de criar diálogos e mudanças duradouras. E essa é uma responsabilidade de todos nós,
porque o verdadeiro sucesso da Manifesta não se vai medir apenas no brilho do momento, mas na força do legado que vai conseguir deixar. E dependerá, sobretudo, da capacidade de mobilização coletiva que formos capazes de construir à volta deste extraordinário projeto. Ao escolher Coimbra, a Manifesta escolheu uma cidade com uma história singular. Cidade de estudantes, de património, de cultura, de ciência, uma cidade que guarda séculos de memória, mas que tem sabido reinventar-se e abrir-se ao futuro. Nos próximos anos teremos a responsabilidade de mostrar à Europa e ao mundo como a cultura pode ser motor de transformação económica, social e ambiental. E é exatamente tudo isto que esperamos que a Manifesta represente, um verdadeiro processo transformador para a cidade, ao valorizar o espaço público e ao requalificar património que é parte da sua identidade, para a região, ao dinamizar a economia, ao atrair visitantes e ao consolidar as indústrias culturais e criativas, e para o país, ao projetar internacionalmente a cultura portuguesa, ao reforçar a nossa capacidade de diálogo artístico com o mundo e ao colocar Coimbra no mapa das grandes capitais culturais da Europa. Se trabalharmos juntos, a Manifesta vai deixar em Coimbra não apenas recordações e memórias, mas também um legado duradouro. Juntos vamos dar corpo a uma cultura como lugar de encontro, como um impulso de futuro e com a certeza de que Portugal tem no seu património, nos seus criadores, a força para se renovar e para se projetar lá fora. Preservar e valorizar a cultura é isso mesmo, afirmar o que somos e projetar o que queremos ser. E a minha convicção é clara. Temos os meios, temos o talento, temos a história e temos a ambição para fazer desta edição da Manifesta um verdadeiro legado para Coimbra, para Portugal, para a Europa e para o mundo. Obrigada.